Super Esporte ao vivo, hoje é segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2014. Eu começo o programa falando sobre natação, porque o Brasil foi o campeão mundial de piscina curta, que terminou ontem em Doha, no Catar. A equipe brasileira encerrou a participação com direito a 7 medalhas de ouro e 2 recordes mundiais. Destaques para Felipe França, que foi o maior vencedor da competição com 5 ouros, e para Etienne Medeiros. A pernambucana venceu a prova dos 50 metros costas e se tornou a primeira mulher brasileira a conquistar um título na modalidade e ainda de quebra a bater o recorde mundial com o tempo de 25 segundos e 67 centésimos. No quadro de medalhas, a Hungria terminou em segundo lugar e a Holanda em terceiro. Aproveitando que a gente está falando de domínio brasileiro nas águas, começa hoje em Pipeline, no Havaí, a última etapa do Circuito Mundial de Surf. O Gabriel Medina vai em busca do nosso primeiro título mundial do surf. Hoje, uma triagem vai definir os 2 surfistas locais que vão entrar nas baterias do Medina e também do australiano Mick Fanning. Ótimas notícias sobre o Rei Pelé, que está cada vez mais pronto para receber alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele está internado desde o dia 24 de novembro. No sabadão, Pelé deixou a unidade de terapia semi-intensiva e foi para o quarto. Apesar dos médicos ainda não terem divulgado uma previsão de alta, a expectativa é de que ele seja liberado entre amanhã e quarta-feira. Ontem, o hospital divulgou um boletim informando que o paciente Edson Arantes do Nascimento apresenta evolução clínica sem sinais de infecção, mantendo o tratamento com antibióticos e continua internado em apartamento. Muito bem. Ele fazia, Como é que é? Soco no ar. Soco no ar, só comemorar. É isso aí. Daqui a pouquinho você está em casa. Hora da gente falar do Campeonato Brasileiro, que terminou ontem. Gente, sabadão, o Corinthians recebeu o Criciúma na Arena, em Itaquera, e fez o dever de casa. Mas o problema é que não bastava apenas vencer para definir uma vaga, também precisava definir uma vaga direta na Libertadores de 2015. Além desse fator importante, a partida também marcou a despedida do Mano Menezes do comando do Timão. Vamos ver. Na Arena Corinthians, o Timão precisava do resultado positivo diante do Criciúma e de um tropeço do Inter para conseguir uma vaga direta para a Libertadores de 2015. Aos 26 minutos, Petros tocou para o meio. A bola desviou na zaga do Tigre e sobrou para Elias bater rasteiro e fazer 1-0 para os donos da casa. Aos 15 do segundo tempo, cobrança de escanteio pela esquerda para o time catarinense. Cássio saiu mal do gol, Fábio Santos errou na cobertura e Roger Guedes empatou o jogo, 1-1. Só que 10 minutos depois, Guerreiro passou para Danilo, que achou Fábio Santos entrando na área. O lateral esquerdo tabelou com Renato Augusto e chutou colocado para definir o placar. Final, Corinthians 2, Criciúma 1. Apesar da vitória, o Alvinegro Paulista terminou o Campeonato Brasileiro na 4ª colocação, já que o Inter bateu o Figueirense. Agora, o Timão vai disputar a chamada pré-Libertadores no ano que vem. Foi uma honra ter trabalhado com o professor Mano Menezes e eu não posso assinar um contrato, sendo que quem vem não quer o Mano Menezes como treinador, quer um outro técnico. Nós passamos momentos extremamente difíceis, né? E nessa hora a confiança mútua segura o trabalho. Se ela não existe, lá na frente ela vai balançar. E eu não quero passar por isso. Se o Corinthians também não quer, eu acho que as partes entendem da mesma forma que o trabalho realmente não deve ter continuidade. Olha, altamente coerentes os dois, tanto o Gobi como o Mano. O futuro do Corinthians não passa pelo Mano, tem que trocar. Eu não gosto da ideia. Você não devia ter saído o Tite, como não deveria sair o Mano agora. A sequência é que dá um bom equilíbrio. Fábio? Trocar de técnico não resolve, é bobagem. A continuidade é que dá uma possibilidade maior. Todos os grandes feitos foram dessa maneira. Mas, enfim, já se errou quando se tirou o Tite, né? E agora vamos ver. Dizem que o Tite virá. Se eu fosse ele, eu não voltaria. Não agora, porque está muito vivo ainda aquele sucesso espetacular que ele obteve. E nesse ano o Corinthians foi mais ou menos. 4º lugar, no meu modo de entender, o Corinthians é mais ou menos. Melhor que o ano passado, mas mais ou menos. Dá para se esperar mais do Corinthians. Tá bom. Bom, vamos de São Paulo agora. O São Paulo se despediu do Campeonato Brasileiro com
derrota. Pois é, a equipe do Muricy Ramalho já havia garantido seu segundo lugarzinho lá na tabela e enfrentou o Sport na Arena Pernambuco com um time recheado só de reservas. Confira aí. Na Arena Pernambuco, o Sport venceu o São Paulo pelo placar mínimo. Joelinton recebeu na entrada da área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Denis. E ficou assim, 1-0 para o Leão. Gente, vamos falar do Palmeiras agora. O Palmeiras precisava só de uma vitória. Simples, tá? Sobre o Atlético Paranaense para se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas foi rotina nesse campeonato, né? De acordo com como seguiu, o time decepcionou a torcida mais uma vez e apenas empatou com o Furacão. O que restou então foi torcer contra os rivais diretos Bahia e Vitória. O Alexandre Silvestre foi o cara que acompanhou o sofrimento dos torcedores nesse jogo angustiante. Vamos ver. Passos de confiança, amigo. Muita confiança é hoje. Dá-lhe porco. Vamos ganhar hoje palestra, pelo amor de Deus, meu. Não me ajuda. Vamos, Palmeiras. Centenário do clube, lutando para ficar na primeira divisão. Vai ficar na primeira divisão e se for pra segunda a gente vai junto com ele. Valdívia acaba de ser confirmado e inicia a partida. Olha, não poderia ter uma notícia melhor do que essa. Tomara que ele aguente até o final. Será que ele vai aguentar? Você já conhece, mas vai ver como é que tudo aconteceu aqui na Arena Palmeiras pelo ponto de vista da torcida. Saiu um gol do Bahia nesse exato momento, início do primeiro tempo. O Palmeiras está sendo rebaixado para a segunda divisão. No segundo tempo, a torcida brava principalmente com o Wesley. Faltam uns 15 minutos, tudo pode acontecer. Aqui 1-1, o Bahia vai vencendo o jogo dele, o Vitória empatando, nervos à flor da pele. Cara, isso aqui tá muito louco, porque se o Vitória marcar no Barradão, o Palmeiras cai. É bom fazer logo o gol pra se livrar. Quanto tá o jogo do Vitória? Bom, Vitória tá 0-0, o Bahia tá vencendo, vocês estão ficando na primeira, mas se o Vitória marca um golzinho Não. Vira essa boca pra lá, meu. Pode Já virei. Então tá bom. Acabou o jogo. Vamos esperar o Barradão. Todo mundo preocupado aqui. Acabou? Acabou. Mas na Bahia ainda não. Acho que nós não temos nada a comemorar, essa é a realidade. Naturalmente que enfrentamos uma situação muito difícil, muito complicada, reconheço isso. Talvez pudéssemos
já até ter passado por esse momento e de repente tivemos uma caída muito brusca dentro da própria competição. Coincidentemente, bem no momento que faltou o nosso principal jogador, que é o Valdívia, e eu acho que complicou e muito o nosso momento, o trabalho de todo o grupo, até pela confiança que todos os jogadores possuem naquele que é o principal jogador da equipe. Na última coletiva que eu dei, eu falei que os últimos 2 jogos iriam ser de Copa do Mundo. Infelizmente, era o jogo do ano. Flávio, eu era uma boa aluna, assim, no colégio, nada de incrível, né? Mas foi tipo passar de ano raspando, né? Sabe, quando, em notas assim? Bom, primeiro o Dorival Júnior falou uma coisa que é verdade. Nada a comemorar. Não fez a parte dele, o Palmeiras não fez. O gol do Thiago Ribeiro poderia ter sido um gol do Vitória. O Vitória também muito ruim, o Bahia também muito ruim. Mas o Bahia em algum momento pelo menos esteve vencendo. O Vitória chegou perto. E o Palmeiras não. O Palmeiras tomou totó. Agora o Dorival comete um erro grave quando ele define o Valdívia como o melhor jogador do time dele. Você não pode considerar um chinelinho desses, que jogou, de 38 partidas, ele jogou 17. Ele não fez um gol pelo Palmeiras. Um gol. Ele nunca deu preferência para o Palmeiras. E ele fez todo um circo, colocou aquela cocheira e tal. E ele chegou a falar nessa entrevista que ele na quinta-feira não podia andar. Como é que ele não podia andar se ele jogou 90 minutos ontem? Quer dizer, ele fez um teatro, aquela coisa toda de, sabe, de coisa... Supervalorizar. Canastrão, aquela coisa bem, sabe, bem canastrona. Então, esse é o tipo de jogador que não dá para você contar. Ah, ele fez assistência, o Palmeiras quase não fez gols. O time do Palmeiras é ruim? É ruim. Mas o maior jogador do Palmeiras chama-se Fernando Praz. O Palmeiras ficou nessa situação não foi porque o Valdívia não jogou, foi porque o Fernando Praz, e esse sim realmente arrebentado, e aí os goleiros do Palmeiras negaram fogo. Se o Fernando Praz estivesse aí, não o Valdívia, o Fernando Praz tem que ser valorizado, não foi. Se o Fernando Praz estivesse em roda, o Palmeiras teria passado tranquilamente. Tem que mudar tudo. Fosse eu, dava um enorme pé na bunda do Valdívia. Sério? 38 jogos, 17 só ele participou. Má vontade de muitos deles, não fez um gol. Esse é o ídolo do Palmeiras? Pelo amor de Deus. Bom, vamos falar do Salvador então, né? O Santos foi até o Barradão em Salvador para enfrentar o Vitória e fez um verdadeiro favor para o Palmeiras, né? Como o Flávio já falou, o Thiago Ribeiro foi o nome do jogo que rebaixou o Vitória para a segunda divisão e acalmou aquele coração verde do meu diretor, o Rodolfo. Vamos ver como foi. O Vitória precisava de um resultado positivo contra o Santos e de um tropeço do Palmeiras para se manter na Série A em 2015. Mas o pesadelo da segunda divisão foi sacramentado aos 49 minutos do segundo tempo com o gol de Thiago Ribeiro para o Peixe. 1-0. Com a derrota, o clube baiano jogará a Série B no ano que vem. E ficou para a história como salvador o Thiago Ribeiro, né? Ou seja, quer ver outro cara que o Palmeiras tem que reverenciar? O Henrique. O Henrique, eu ia falar, jogador com dificuldade, na fez arena, 16 gols. E fez o primeiro gol lá na arena, no campeonato, né? Com um time ruim. O Valdívia, por que o Valdívia? E todo mundo xinga o Henrique. Não, fala ele que não é um grande jogador, tudo bem, mas ele está sempre ele definiu, presente, né? ele não é chinelinho, ele fez 16 gols nesse time ruim. Então, sabe? E o Santos fez a parte dele normal, foi um jogo normal. Na verdade, o Vitória fez muito pouco. O Aranha fez 2 ou 3 boas defesas e em nenhum momento o Vitória ameaçou para valer. Mas o Palmeiras deveria ter feito a parte dele, né? O Santos jogou normalmente, fez o gol. Acaba com essa bobagem de entrega jogo, não é nada. Nem o Atlético entregou, nem o Santos entregou, nem o Curitiba entregou, nada disso. Foi tudo normal. Foi o que tinha que ser. Gente, vocês sabem que mais 6 jogos encerraram a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2014. O Atlético Mineiro enfrentou o rebaixado Botafogo no Mané Garrincha, em Brasília, e ficou no 0-0. Destaques para a partida no Couto Pereira, que marcou a despedida do Alex. Também rebaixou o Bahia para a segunda divisão e para o Cruzeiro, que finalmente levantou a sua devida taça no Orlando Scarpelli. O Internacional definiu os primeiros passos na Libertadores do ano que vem. Vamos ver os gols. Em Florianópolis, o Figueirense saiu na frente do Internacional com Pablo logo no início do segundo tempo. Mas o time gaúcho foi pra cima e conseguiu o empate a 4 minutos do final com Rafael Moura, 1-1. E aos 50 minutos, acreditem, veio a virada com Wellington Silva, o gol que o Inter precisava para entrar na fase de grupos da Libertadores, 2-1.
O Grêmio recebeu o Flamengo em Porto Alegre e viu o time carioca abrir o placar com o Luiz Antônio aos 36 do primeiro tempo. Só que já na etapa final, os gaúchos chegaram ao empate com o Luan e ficou assim, 1-1. O Goiás fechou o Brasileirão com uma ótima vitória sobre a Chapecoense. Eric fez 1-0. A Buda deixou tudo igual para a equipe catarinense. O Wellington Júnior, no final do primeiro tempo, deixou o Goiás de novo em vantagem. Na segunda etapa, mais 3 gols. Davi marcou o terceiro do time goiano. Bruno Rangel, de pênalti, descontou para a Chapecoense. Eric apareceu novamente para fazer o quarto e definir o jogo. Final, 4-2 Goiás. Na despedida de Alex do futebol, o Coritiba deu um susto na torcida. O Bahia, que não tinha nada a ver com a festa, abriu 2-0 em 26 minutos de jogo, com gols de Henrique e Rômulo. A reação do Coxa começou ainda na etapa inicial, com Zé Love de cabeça. Veio então o segundo tempo e o empate do Coritiba saiu apenas aos 39 minutos com Dudu. E aos 49, Keirson, ele mesmo fez o gol da vitória. Final no Couto Pereira, Coxa 3, Bahia rebaixado 2. E no Mineirão, o Cruzeiro fechou o campeonato com mais uma vitória. O Fluminense até saiu na frente com o gol de Fred, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18 gols. No fim do primeiro tempo, Newton usou a cabeça para empatar a partida. E já na etapa final, Marcelo Moreno decidiu fazer um golaço de voleio e fechar a conta. 2-1 e fim de papo. Esse gol, assim, encerrou mesmo o campeonato, legal, né, Flávio? Bem legal. Ó, o despedida do Alex, esse é realmente um jogador extraordinário. Esse sim é monstro. O Alex fez mais gol que o Zidane, fez mais gol que o Ronaldo Fenômeno, fez mais gols que o Baggio, e ele não era atacante. Ele é um jogador monstruoso, é um ídolo na Turquia, no Atlético, no Palmeiras. É uma pena, o futebol perde muito. Além de ser um cara extremamente inteligente. Com quantos anos ele tá? Ele tá tão tá assim? Com uns 35, 36. Mas olha, jogador desse nível... Aliás, eu defendo, nesses campeonatinhos regionais aí, jogador desse porte jogar. Sabe, colocar, por exemplo, assim, São Paulo, eu joguei sábado com o Careca, é um absurdo. Com o Careca para jogar 5 minutos, para ensinar essa molecada aí. Coloca o Ademir da Guia, cria até atração. O cara desse parar. Faz um laboratório, né? Não, para aprender mesmo, porque a base não ensina nada. Olha, é um gênio do futebol. Ótima ideia, hein, Flávio? Para o campeonato tem alguma importância, né? O torcedor do Corinthians não quer ver Corinthians de Marília, mas se o Rivelino jogar uns 10 minutinhos, seria legal. Então, olha, parabéns ao Alex, uma história sensacional do futebol, um nome marcante, seleção brasileira, cabeça muito pensante, membro integrante do Bom Senso, está ajudando os jogadores mais jovens. É um grande nome que deixa o futebol. Parabéns a ele e parabéns ao Coritiba. Fez uma bela festa para o Alex. Ainda bem que ganhou o jogo. Ele não mereceria sair do futebol perdendo o jogo, não. Foi muito legal, muito bacana. Verdade. Gente, vamos então pela última vez no ano de 2014 ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Zé Maria já enquadrou e o pessoal no Switch ressaltou. Cruzeiro, 80 pontos. O São Paulo terminou com 70 no segundo lugar. Em terceiro ficou o Internacional, hein, Flávio? E o Corinthians com 69 também. Libertadores. Os 4 aí que estão, então, na Libertadores da América. Em quinto lugar, Atlético Mineiro com 62. Depois vem o Fluminense com 61. Olha o Fluminense, esse é o perigo, hein? O Fluminense pode levantar o caso Petros outra vez, tirar uns pontos e dar um pulinho lá pra cima. Hoje faz um ano daquela mutreta do Everton lá. Ah, é verdade? Há um ano a gente falava. Foi no domingo, no dia 8 de dezembro, que eles concretizaram aquela compra da vaga. Sei. Então, aquela compra da vaga. Custa lembrar, sei lá se o Fluminense não está no STJD. Querem voltar para a tabelinha? Bom, seguimos aí. Em sétimo, então, ficou o Grêmio com 61, depois o Atlético Paranaense com 54, o Santos com 53. O Flamengo, né, que até, melhorou a valer com o professor Luxemburgo, que saiu da zona da confusão, 52 pontos. Em 11º, o Sport com 52, depois o Goiás com 47, Figueirense com 47, Coritiba com 47. Olha, atenção aí, Anitta. Diga. Sport, Figueirense e Chapecoense subiram junto com o Palmeiras. Sim. Não tiveram o menor problema para ficar. Sim. E o Palmeiras esse inferno até a última rodada. Até o último momento, né, Flávio?
Bom, e aí a gente segue. Vitória com 38, rebaixado. Bahia com 37, rebaixado. Botafogo, rebaixado, 34. Criciúma, 32, rebaixado. E o futebol do Rio de Janeiro, ano que vem, vai ser osso, hein? Vai ser osso o futebol carioca. Boa sorte. 3 times na primeira divisão, Santa Catarina tem 4. E eu não sei se o Botafogo volta tão facilmente não, viu? Começa a cair muito, é fogo. Fluminense sem elenco, sem patrocinador, uma farra. O patrocinador gastou muito dinheiro. Tomara que o Fred venha pro Palmeiras do Rodolfo, né? Ou vá pro Cruzeiro. Fred? Fred. Vambora, vamos. Vamos. Olha, à noite eu tô com o casal Michele Janela e Celso Cardoso. Tá bom. Lindo casal, tá? Bonito, 6 horas. jovens, Tchau. né? Tchau, gente. Até amanhã, viu? Beijo. Saiba mais sobre a alimentação detox no Você Bonita. Hoje, 12:30. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita.